Bom, gente, a gente resolveu fazer essa live porque a gente está aí num momento de incertezas, né? A Austrália, o mundo inteiro está passando por essa pandemia, né? Essa coisa louca. Ninguém tem muita noção do que vai acontecer, né? Então a gente falou, bom, a gente precisa dar uma satisfação para as pessoas que estão acompanhando, para eles entenderem o que exatamente está acontecendo e dar uma luz, né, de como que se adaptar a tudo isso, né? E esse é o objetivo dessa live. Eu vou pedir desculpa que a Juliana, ela não está muito bem, ela está acompanhando, ela vai responder as perguntinhas das pessoas aí no chat, mas ela não vai participar presencialmente porque ela não está com a voz um pouco fraca. Ela está fazendo bastante consulta ainda, mas a gente resolveu dar uma economizada na voz dela, mas ela está participando aí, ela vai responder a pergunta de vocês, tá bom? Bom, então só para explicar um pouquinho do que está acontecendo, né? Todo o programa de imigração ele é baseado no ano fiscal. E a gente acabou de começar o ano fiscal. Dia 1º de julho começa o ano fiscal na Austrália e vai até dia 30 de junho do ano seguinte. É sempre assim, 1º de julho a 30 de junho do ano seguinte. E o programa de imigração ele começa no dia 1º com uma cota, né? Eles definem qual que vai ser a cota de imigração daquele determinado ano. Essa cota ela é definida pelo budget, né? Todo março aqui na Austrália acontece o budget, o Federal Budget, que é um evento assim que é o orçamento, né, no Brasil. Só que no Brasil a gente não dá muita importância. Aqui na Austrália ele é um acontecimento mesmo que se você liga o jornal só vai estar falando sobre budget, né? E lá eles definem todo o orçamento do ano fiscal seguinte. Acontece em março, aí eles definem como vai ser a partir do dia 1º de julho. E a cota de imigração do ano seguinte, né? Porque o programa de imigração nada mais é do que um programa econômico, né? A Austrália ela vê na imigração um programa econômico. Eles querem, com a imigração, melhorar a economia, né? Então, quando acontece o budget em março, eles definem não só o orçamento do ano seguinte, mas também a cota de imigração, né? E no ano passado, né, no ano fiscal passado, 2019-2020, que acabou agora no dia 30 de junho, a cota de imigração foram de 160 mil vagas, né? Essas 160 mil vagas é do programa de imigração inteiro, né? Que ele é dividido entre o Family Visas, Skill Visas, Employer Sponsor Visas, Investment e todo tipo de visto é dividido entre essas 160 mil vagas. Agora, o que está acontecendo esse ano é que o budget não aconteceu em março por causa da pandemia, né? Então, março normalmente aconteceria o budget, eles definiriam o número de vagas de imigração, que começaria agora no dia 1º de julho, e aí começariam a distribuir essas vagas a partir dessa semana, né? O budget não aconteceu, o programa o budget foi adiado para outubro. Na verdade, o budget vai acontecer só em outubro, porque eles estão com muita indefinição ainda com relação aos gastos do governo, né, com relação a essa pandemia toda. Todos os programas de ajuda, né, de JobKeeper, JobSeeker, deram uma atrapalhada nos planos econômicos do país, e eles adiaram esse programa de imigração para o budget para outubro, e, consequentemente, as definições com relação ao programa de imigração, né? Então, a gente aí começou já agora o ano fiscal, começou o novo programa de imigração, mas não começou, porque a gente ainda não tem a definição de quantas vagas vão ser distribuídas nesse ano fiscal, né, 1º de julho. Então, tá todo mundo incerto, tá todo mundo perguntando o que está acontecendo, né? Porque como está pausado o programa de imigração, o que está acontecendo é que agora os estados estão impedidos de fazer nomeações, né? E hoje, se você pensar em Skill Visa, geralmente a gente tem que pensar nos estados, né? O 189, que muita gente acaba ainda comentando, o 189 ele tem uma tendência de acabar, né? O 89, só para vocês terem uma ideia, das 160 mil vagas, né, do ano fiscal anterior, 2019-2020, eles tinham reservado para o Skill Independent 189
eles tinham reservado 16.600 vagas para o 189. Eles convidaram 7.000, né, menos da metade. Né? Por quê? O que eles estão fazendo? Eles estão dando mais liberdade para os estados. Né? Os estados, eles sabem das suas necessidades populacionais, as suas necessidades de skill, e aí eles preferem distribuir essas vagas para os estados, né? Então, 189, a tendência é acabar, agora 190 e 491 cada vez mais forte, né? Porque o estado, ele manda, o estado sabe o que ele quer, ele sabe qual skill que ele precisa, quantas pessoas ele pretende crescer na sua população, e ele usa o programa de imigração para isso, né? Hoje foi feito um anúncio, né, pela imigração, que basicamente assim, para não ficar parado totalmente o programa de imigração, eles estão fazendo a manutenção do programa de imigração, números e vagas do ano anterior para esse, até a segunda ordem, né? Então, basicamente, o que eles anunciaram é falando assim, olha, a gente está retomando o programa de imigração, a gente não vai parar por 3 meses de emitir vistos permanentes, mas vamos manter todas as regras conforme o ano passado, 160 mil vagas, 16 mil na teoria para o 189, 30 mil vagas de employer sponsor, 10 mil vagas de 494 e assim por diante. Eles mantiveram todos os números de 2019 e 2020 para esse ano, até a segunda ordem. Então, eles provavelmente agora, talvez final de julho, agosto, talvez já voltem os convites estaduais, os vistos continuam sendo aprovados. Hoje a gente teve visto aprovado permanente de novo, eu não vou falar porque é surpresa, mas em outubro, aí sim a gente pode ter mudanças sendo anunciadas, né? Então, basicamente, os estados provavelmente eles vão criar o seu programa de imigração. Talvez vai ser ali uma versão Robocop, né? O programa de 2019-2020 adaptado, meio que capenga até pelo menos outubro. Para outubro eles falam, opa, calma aí, a gente agora sabe o que vai acontecer esse ano. E aí eles vão montar um programa provavelmente adaptado para aquele ano mesmo, né? Tem algumas coisas que o governo tem dado eles não dão nenhum detalhe do que eles pretendem fazer, né? Tem algumas tendências, né, que a gente observa, né? Porque olhando as notícias, a gente vê o político de oposição criticando, o político da situação elogiando, falando que vai ser isso mesmo. Então hoje tá tudo muito incerto ainda do que vai acontecer e ninguém fala, né? Ninguém dá um anúncio, até porque eles mesmos não sabem como que vai ser o budget, como que vai ser o orçamento para o ano que vem. Existem algumas tendências, né? E algumas dessas tendências foram anunciadas hoje, né? Eles falaram que eles vão ter um focus em job creation, né? Criação de empregos. E às vezes o programa de imigração pode contribuir com esse objetivo deles, né? Então, a criação de empregos, por exemplo, talvez eles façam categorias de visto de investimento ou abram mais vagas para vistos de investimento, de investidores, de microempresários, né? Pode ser, só uma guessing, né? A gente não tem nenhuma definição e a gente não sabe se vai ter visto novo, se vai ser só os vistos atuais com uma certa alteração, né? Eles vão adaptar o programa, pelos que anunciaram, vão continuar adaptando os programas bem para os objetivos populacionais de cada estado e território, né? Mais uma vez, só corrobora a intenção, não a intenção, mas a tendência de 189 cada vez diminui mais, né? Eles diminuem porque eles começam a subir a pontuação, 95 pontos hoje, né? E isso aí filtra muito os candidatos, convidam muito menos pessoas e dão mais poder para os estados decidirem como eles querem lidar o seu programa de imigração, seus objetivos populacionais. Isso já foi anunciado e deve ser uma grande tendência para 2020 e 2021. Eles estão um pouco preocupados com o Net Overseas Migration, né? O Net Overseas Migration é o número, se você pegar
todo mundo que está chegando na Austrália, independente da categoria de visto, pode ser gente visto de estudante, turista, visto permanente, né? Todo mundo que está entrando na Austrália, que todo mundo que entrou na Austrália aquele ano, para todo mundo que saiu, né? Então, se você pegar esses números, os números de 2019 e 2020 diminuíram 30% com relação ao ano anterior, né? Então, 30% menos pessoas entraram contra as pessoas que saíram do que o ano anterior. Então, isso é um pouco preocupante para o país, porque é ruim para a economia, né? Eles têm que manter gente aqui no país para comprar, para consumir, para gerar empregos, né? Para trabalhar. E a tendência para esse ano de 2020 e 2021 é um pouco preocupante, né? E isso é um bom sinal, né? Se eles estão preocupados com isso, quer dizer que eles não vão cortar a imigração, né? Eles não vão diminuir a imigração, eles estão preocupados que continue gente chegando no país, continue gente vindo mais do que indo, né? Então, a Net Overseas Migration é muito importante para o país, eles têm essa preocupação. É um ótimo sinal. Teve uma outra coisa que a gente leu no jornal há um pouco tempo atrás, né? Uma senadora da oposição, ela criticando muito e deu uma grande repercussão esse artigo, né? Ela criticando muito a quantidade de temporary residents, né? De residentes temporários na Austrália. Gente de visto estudante, turista, bridging visa, muita gente fica 2-3 anos em bridging visas, esperando decisão do tribunal, da corte, né? Então, isso daí foi uma crítica bastante forte da oposição, deu uma grande repercussão. Isso daí pode ser interpretado de dois lados, né? Uma pode ser uma crítica falando, olha, tem muita gente aqui temporariamente, né? Então, o que essas pessoas estão fazendo aqui? Mas também a gente pode interpretar de uma outra forma, e eu acho que, na verdade, foi até a intenção da senadora, que falando assim, olha, essas pessoas que estão no visto temporários, né, muitas delas elas já têm uma intenção de imigração. Então, não adianta nada o governo colocar 160 mil vagas de imigração permanente, mas não colocar nenhum limite de visto temporário, né? Talvez fosse uma boa ideia aumentar o limite a cota de vistos permanentes e dar mais opções, né, mais caminhos para essas pessoas que estão aqui há muito tempo em vistos temporários atingirem uma dessas vagas, né? Então pode ser também, tudo que eu estou falando são todas suposições, né? Pelo que a gente tem observado aí, pode ser tendências, né? Mas a gente não tem nenhuma confirmação, a gente vai ter que realmente esperar em outubro. Até outubro, o programa de imigração do ano anterior vai ser replicado, né? A gente vai provavelmente final de julho, começo de agosto, talvez já voltar a ver nomeações estaduais, né? Se tudo der certo. E vistos de employer sponsor vão continuar sendo aprovados normalmente. A grande dificuldade quem vai ter quem está fora da Austrália, né? Infelizmente, quem está fora da Austrália, a gente não tem nenhuma previsão de quando vai conseguir vir, né? A imigração, o border, né? Na verdade, o Border Force, que não é a imigração, mas o Border Force é quem controla as fronteiras, né? Eles estão sendo muito controlados, né? Pedidos de isenção, né? Da travel restrictions, então grande maioria está sendo negado, a gente está observando que ninguém está conseguindo, a não ser que for realmente uma questão de vida ou morte, ou uma coisa muito excepcional, só porque você tem casa, carro, cachorro, esposo aqui, infelizmente não é o tipo de isenção, o tipo de concessão que eles estão fazendo, né? Então quem está fora da Austrália, a tendência é esperar as fronteiras reabrirem para a gente pensar em qualquer coisa. Do jeito que as coisas estão indo, infelizmente a gente não vê muita luz no fim do túnel, né? Esse túnel está muito longo, a luz está lá no fim. Eu sempre falo para os meus clientes que, na minha opinião, e novamente opinião, né? Eu só estou dando opiniões aqui, as fronteiras só vão ser reabertas quando haver uma vacina, né? Quando houver uma vacina,
aí pode ser que comece um sinal de quando as fronteiras estarem abertas. Quem está fora da Austrália, só para vocês terem uma noção, as fronteiras dos estados estão fechadas, né? Então não é nem que você não pode vir para a Austrália e a Austrália está totalmente fechada, os estados estão fechados, né? Eu, vira e mexe, eu ia para Adelaide, né, fazer uma palestra lá, fazer uns atendimentos lá na nossa agência de Adelaide. Eu não estou conseguindo, né? Eu não posso ir, porque se eu for, eu vou ter que pedir uma autorização especial. Quando eu voltar, eu vou ter que pedir uma autorização especial para voltar para casa e ainda vou ter que ficar 2 semanas de quarentena, né, no hotel. Então não tá fácil a coisa aqui. Todos os estados estão totalmente fechados. E é bastante justificável, né? Porque o coronavírus é realmente uma doença muito contagiosa, desculpa. E Victoria é a prova disso, né? Melbourne está tendo um outbreak lá de casos que está sendo, sim, muito preocupante, né? Porque foi muito repentino. Era um estado que estava com tudo controlado, né? Todos os estados já estavam fazendo anúncios de retomada, né, das atividades normais. Aqui em WA, graças a Deus, a gente está conseguindo levar uma vida normal, estamos conseguindo sair, tudo, porque aqui estamos controlando bem, mas a fronteira está completamente fechada, ninguém entra, ninguém sai. Se sair, tem que pedir autorização especial. Isso é uma verdade, né? Só para vocês saberem, até para um australiano que quer sair do país, eles têm que pedir autorização especial e tem que falar exatamente por quê que você quer sair. Você tem que dar um bom motivo para você sair. Só porque você quer visitar o seu namorado na Polônia, não vai ser um motivo que eles vão autorizar. Eles vão falar, não, você tem que ficar aqui, você não pode sair, né? Então essa é a situação atual e não tem muito o que a gente pode fazer. O que a gente pode fazer, né? Enquanto a gente está nessa indefinição aí, a gente pode se preparar, né? Como eu falei, daqui até outubro, o programa de imigração vai estar meio assim. Provavelmente vai ter convites estaduais, vão ter vistos sendo aprovados, mas talvez sejam num ritmo muito mais lento, porque a maioria dos estados vão estar esperando, reservando as suas vagas, né? A maioria das suas vagas para depois de outubro, quando o budget acontecer, tiver realmente uma definição das vagas do ano 2020 e 2021, e aí eles vão retomar com tudo, né? E então, o que eu penso disso tudo, né? Quando chegar outubro, já vão ter passado 3 meses do ano fiscal, né? E o programa de imigração, se voltar a 160 mil vagas, eles vão ter que vão ter que preencher essas 160 mil vagas em 9 meses. Vão ser vagas que seriam distribuídas ao longo de 12 meses, essas vagas vão ser distribuídas em 9 meses. Então eu acho que quando outubro acontecer, o budget acontecer, definir as regras, a imigração vai voltar com força total e para isso a gente tem que estar preparado. Então, o que a gente pode fazer até lá? Se preparar, né? Deixar tudo pronto. O que eu recomendo vocês façam nesse meio tempo? Façam o Skills Assessment, deixe o Skills Assessment já pronto, porque se no dia 1º de outubro apareceu lá uma oportunidade para você já está podendo aplicar. Deixa o IELTS PT pronto, né? Estuda até lá, de repente faça 1, 2, 3 provas para ver se você consegue uma boa nota, porque quando tiver tudo... O programa de imigração, isso que é muito interessante e importante o pessoal saber. Quando no começo do ano fiscal, ele geralmente é muito mais interessante do que no final, né? Porque no começo do ano fiscal, todos os estados, todas as categorias de visto, elas estão com todas as vagas abertas, né? Elas recebem lá, por exemplo... Vamos supor que Queensland recebeu 15 mil vagas de imigração para o 190-491, as 15 mil vagas vão estar abertas no começo do ano fiscal. Quando chegar em maio, junho, quando estiver acabando o ano fiscal, a grande maioria dessas vagas já foram preenchidas e eles vão começar a criar filtros, né? Falar, olha, a gente está acabando nossas vagas, vamos distribuir isso daqui com mais frieza, né? Com mais critério. No começo do ano, não, beleza, muitas vezes quem vê lá o site de South Australia, vê lá que essa ocupação estava disponível para High Points até dia 16 do 11. Depois no dia 16 do 11 fechou,
porque já estourou a cota daquele ano para aquela ocupação, né, determinada. Então é importante a gente estar preparado quando a gente está agora no começo do ano fiscal. Até outubro a gente tem que estar preparado, Skills Assessment pronto, IELTS pronto, PTE, que seja, já monta uma estratégia, já pensa em qual visto você pretende aplicar, em qual estado você pretende aplicar, para a gente depois estar preparado para quando outubro chegar aí, a gente tá tudo certinho, aparecer uma oportunidade a gente tem que pegar, né? Muitas vezes esse é o meu conselho para a maioria dos meus clientes, né? Não pensa no visto, pensa em como você vai se preparar para depois você chegar nesse visto. Não adianta você pensar se você iria aplicar o 189 com a 91, com a 94, se você não tem nenhum Skills Assessment ainda para aquela ocupação, né? Claro, faça um planejamento, mas comece com o Skills Assessment, deixe isso pronto, porque daí a gente... se você é elegível para um Skills Assessment, com certeza, né? A gente já pode planejar o visto junto com a aplicação do Skills Assessment, mas se você ainda não é elegível para o Skills Assessment, se você ainda precisa, sei lá, tirar uma nota no IELTS para fazer o seu Skills Assessment, ou você precisa recuperar um tempo de experiência, ou você precisa fazer um certo curso para fazer o Skills Assessment, então, primeira coisa, se preocupe com isso, vai atrás disso, para depois a gente fazer um planejamento do visto. Claro que a gente, às vezes, já vai fazer todo o planejamento de uma vez, mas a prioridade é Skills Assessment. Sem Skills Assessment não tem visto, tá? A gente não consegue fazer praticamente nenhum caminho para residência permanente hoje sem um Skills Assessment. São raros os casos, tá? Então é esse o meu conselho. A Ju, eu acho que está respondendo bastante perguntas. Eu ia abrir para as perguntas, mas eu acho que a Ju já está respondendo. Eu vou... fala quantos convites saíram nos últimos dias do ano financeiro? Olha, da Seven saiu bastante, né? Na Seven a gente teve, graças a Deus, bastante convite no final do ano fiscal, né? Você tem esses números, Ju? Alguma coisa mais... você tem, não sei, você tem os números de quantos, assim, da imigração, quantos saíram? Eu sei que a gente recebeu bastante, até porque, por exemplo, South Australia, ela se pronunciou falando assim, olha, a gente tem a nossa cota de 2019 2020, a gente precisa preencher essas vagas, e aí eles começaram a convidar que nem louco, né? Todas aquelas aplicações que já estavam há um tempo lá, eles resolveram tudo rapidinho, né? Então, foi bem legal esse final do ano fiscal aí, mas a tendência é voltar com força total para esse ano, né? A tendência, se mantiver as 160 mil vagas, né? Exatamente, Ju. Nos últimos dias, principalmente alguns estados, né, South Australia, eles fizeram claramente isso, né? Eles correram para bater a vaga. O que acontece, né? Isso daí é importante. Quando um estado recebe uma cota de, sei lá, 20 mil vagas de imigração para o 189, 9491, né, e eles não cumprem, depois a imigração pode rever esses números. Fala, olha, eu te dei 20 mil vagas e você só convidou 18 mil aqui, então você esse ano vai receber 18 mil. Né? E os estados têm muito interesse em convidar todo mundo que eles têm de cota, né? Então eles abrem bastante as portas nesses casos, né? Deixa eu pegar algumas perguntas. Eu acho que a Ju não tá dando conta de tanta pergunta que o pessoal tá fazendo, né? Então eu vou pegar algumas aqui, as últimas que apareceram. Conselho para quem está no Brasil se planejando para ir. Putz, é difícil, acompanhar realmente as notícias, né? De repente já começar a pensar em qual ocupação, né, a gente vai buscar. Olha, se você está no Brasil, eu vou puxar a sardinha para o nosso lado, eu vou recomendar você fazer uma consulta para a gente fazer um planejamento de como vai ser sua vida pós-Covid, né? A gente tem que planejar qual ocupação, né? A gente não sabe as listas, a gente não sabe quais estados que
E esse é um momento um pouco complicado, né? Porque ao mesmo tempo eu tô falando, faça consulta. Às vezes a pessoa vai fazer consulta e eu vou falar, putz, mas eu não tenho certeza. Mas assim, algumas coisas a gente pode começar a definir antes mesmo de você fazer qualquer plano para a Austrália, né? Qual ocupação? Será que você já não consegue usar esse tempo para ganhar uma experiência que você precisaria para fazer os seus skills assessment? Antes mesmo de você pensar em lista, né? Será que a sua experiência não vai poder ser sua experiência no Brasil, uma qualificação que você faça aí, não vai contribuir, né? Pô, você tá lá terminando a faculdade e depois da faculdade, de repente esse é um ótimo momento de você ganhar um pouquinho de experiência. Muitas vezes experiência no Brasil, um ano que seja, vai fazer uma grande diferença para quando você vier, né? Então é importante a gente fazer. Altere os documentos necessariamente, qual o tempo que leva em média para o Skills Assessment? Cada autoridade tem um tempo de processamento diferente, né? O VetaSesc, que é a mais comum, costuma demorar de 2 a 4 meses, 2, 3 meses, mas eles têm também um sistema de priority, né? Eles podem fazer até 2 semanas. Mas o que eu geralmente peço para as pessoas se programar com pelo menos 3 meses para o Skills Assessment, até porque esse pedido de priority pode ser negado. Se a autoridade precisar de mais documentos, mais detalhes, eles podem negar o seu pedido de prioridade e demorar ainda o mesmo tempo para processar 2, 3 meses. Né? O Alex tem Skills Assessment Engenheiro Civil, 13 anos de experiência, tem Full Work Rights, porque a esposa está fazendo mestrado. Só que está preso no Brasil. Olha, Alex, é uma ótima... É ruim, eu entendo, né? Sua esposa fazendo mestrado, você com permissão de trabalho full time, mas pelo menos depois do mestrado dela, você provavelmente vai ter o Graduate Visa, né? E aí você vai poder continuar aí com 2, 3 anos de permissão para trabalhar, né? Daí você recupera esse tempo perdido. Para quem está começando a pensar... ano que vem para a Austrália. Primeiro passo, o primeiro passo é melhorar o inglês, né? O quanto pode, né? Eu sempre falo que é muito mais interessante você, se você tem assim, fala, olha, eu vou para a Austrália aprender inglês ou aprender o inglês no Brasil. Eu sempre falo, vem para a Austrália aprender inglês, né? Aprender inglês no Brasil vai ser muito mais demorado do que na Austrália, né? O que você consegue aprender aqui em um ano, muitas vezes vai demorar 8 anos no Brasil para você chegar no mesmo nível, né? Então, numa situação normal, eu falaria, não perde tempo estudando inglês no Brasil, mas como a gente não tem como fazer muita coisa antes, não tem como vir sem condição, a gente tem que aproveitar esse tempo no Brasil e melhorar o inglês, né? De repente, depois de outubro, as fronteiras provavelmente ainda vão estar fechadas, a gente vai ter um pouquinho mais de confirmação, fazer uma consulta, a gente faz um planejamento, ver qual estado é interessante para sua ocupação e assim por diante, né? O Thiago Queiroz está falando, mesmo que ele não for elegível para determinado visto, se a gente ajuda a trilhar esse caminho. Com certeza, né? Com certeza e totalmente é exatamente esse o objetivo da consulta, né? O objetivo da consulta não é só falar, olha, você é elegível ou você não é elegível, tchau, né? O objetivo da nossa consulta, da nossa consultoria é falar, olha, você ainda não é elegível, porém, se você fizer isso, isso e isso, a sua tendência é você conseguir a elegibilidade para esse visto, né? É muito parecido com o médico. O médico não vai chegar e falar, olha, você realmente está doente, né? Ele vai falar, olha, você está doente, mas você vai ter que tomar esse remédio, fazer esse tratamento para você melhorar né? Para você se curar. Então é mais ou menos importante, com certeza. A gente vai dar toda a assessoria e os caminhos de como você conseguir chegar lá. O Caio, né, a gente tá fazendo o Skills Assessment de construtor de navios, muito em breve, Caio. E aí a gente vai aplicar logo o seu visto permanente para você poder vir sem precisar ir em isenção, se Deus quiser. O Eric perguntando se a tendência do dólar é aumentar, estabilizar ou diminuir. A tendência do dólar, ela é dependente de vários fatores. Eu não sou economista, né?
Mas vai depender da China, vai depender da Austrália, vai depender dos Estados Unidos, vai depender do Brasil, né? A gente está num momento de muita incerteza, né? E quando tem momento de incerteza, todo mundo corre pro dólar, que é uma moeda segura, né? Todo mundo vai pro dólar. Então, como a gente está no momento de incerteza, a tendência do dólar é aumentar. Quando acabar essa incerteza, a tendência é diminuir, né? Mas aí vai depender de vários fatores. Guerra comercial com a China, que está acontecendo agora também, né? Então, tudo isso vai influenciar. É difícil a gente fazer qualquer previsão. Mas não vou nem falar que pior não fica, porque pode ficar, né? Porque o Brasil não tá muito fácil. É, a Fer está perguntando quanto tempo demora para aplicar o 491. Depende do estado, né? Cada estado ele tem um tempo de processamento, né? Tem estados que você já aplica a nomeação estadual direto, né? Como é o caso de South Australia, é o caso da Tasmânia, North Territory. Você já aplica direto para o State Nomination e cada estado demora. South Australia estava demorando mais ou menos uns 3 meses para eles convidarem, né? Outros estados você só aplica a EOI, você só aplica a Expression of Interest, né? Então você, por exemplo, Western Australia, New South Wales, Queensland, Victoria, você só aplica a Expression of Interest, você tem que ficar esperando ser convidado. Essa espera pode ser de 1 mês, pode ser de 2 anos, né? A gente não sabe, pode nunca acontecer, né? Então é um pouco difícil, varia de estado para estado, tá? Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Eu acho que eu estou repetindo algumas perguntas aqui. Deixa um pouco mais para frente, porque a Bebela Moraes está perguntando se há alguma chance da nota do convite do PR diminuir. Olha, para o 189, sempre no começo do ano fiscal, ela geralmente é um pouco mais baixa, mas se você pensar que hoje está em 95 pontos, mesmo que eles diminuírem para 85, já vai ser uma pontuação bastante alta, né? Por isso que a tendência do 189 é acabar, né? O que eu sempre recomendo as pessoas não pensarem no 189, pensarem em estado. Estado normalmente convida com menos pontos, principalmente os estados regionais, né? E eles ainda te ajudam com ponto, né? No 190 você pode você recebe 5 pontos extras para ajudar na sua pontuação. No 491 você recebe 15 pontos extras, né? Então você tem estado que chama com 65, né? Dependendo da ocupação, pode chamar já com 65. E se você pega 15 pontos do 491, você só precisaria ter 50, né? 50 é uma pontuação bastante tranquila para a grande maioria das pessoas. Se eu acho que alguma profissão vai sair da lista, né? É difícil fazer qualquer previsão, né? Até porque eles não sabem qual ocupação vai entrar ou sair da lista, né? Tinha o Traffic Light Bulletin, né? Que é um report do Departamento de Trabalho, do Employment, né? Que eles fazem uma previsão de algumas ocupações que podem ou não sair, que eles recomendam que saiam ou não, mas depois dessa previsão ainda é feita uma consultoria pública, uma consulta pública, eles pegam opiniões de várias pessoas que querem dar uma opinião sobre aquela determinada ocupação. E outra coisa, esse Traffic Light Bulletin ele foi feito antes do coronavírus, né? Então a gente não sabe se eles vão realmente usar aquela mesma lista ou se eles vão criar uma nova, né? A gente estamos totalmente às cegas. O que eles dizem que são as tendências para aumentar as chances de imigração? Ocupações de serviços cruciais, né? Por exemplo, saúde, né? A grande tendência de aumentar, né? A agricultura tem uma grande tendência de aumentar, né? Então, eu não sei as que vão sair, mas eu sei as que provavelmente vão ser beneficiadas por essa crise toda, né? Principalmente saúde e agricultura. Deixa eu selecionar mais algumas aqui. Se a espera da resposta de um visto já aplicado no Brasil depende das fronteiras. Sim, se você aplicou um visto e você está fora da Austrália, seu visto provavelmente está em stand-by, eles não vão mexer até eles terem uma confirmação
de quando as fronteiras vão ser reabertas, né? Então, a gente tem visto de turista que a gente aplicou um pouquinho antes ali do corona, que normalmente demorariam 2 semanas para ser aprovados no máximo, e a gente já está aí com 4 meses e aí nem mexeram nesse visto e nem vão mexer, né? Basicamente, se você faz qualquer pergunta para eles, eles falam, olha, assim que você receber uma autorização de entrada, né, do Border Force, aí a gente pode olhar o seu visto, mas enquanto isso ele vai ficar em stand-by ali, não tem jeito. Tá? Como pode entrar em contato com a gente para ver os primeiros passos? sevenmigration.com.au. Lá você vai conseguir fazer o agendamento do Migration Service. Ali você consegue ver os nossos horários. A agenda está um pouco complicada ultimamente, mas não tenha pressa, né? Mesmo que você conseguir um agendamento lá para o final de julho, começo de agosto, ótimo, né? Até lá a gente não vai ter grandes informações mesmo, né? Vai ser um planejamento mais inicial. Então, marca mais para frente lá mesmo, a gente conversa um pouquinho mais para frente. Gustavo, qual pontuação que precisa para conseguir o 491? Depende do estado. Cada 491, 190 depende do estado. O estado que manda, como o 491 é um visto regional, né? As áreas regionais elas têm uma tendência de exigir menos pontos, né? Então, e o 491 ainda vai dar 15 pontos. Então tem estado que 65 pontos no 491 já vai estar chamando. Outros que são um pouquinho mais concorridos, talvez vai precisar um pouquinho mais. Então, é isso. Vamos ver? Eu vou pegar mais umas 2 perguntas. A gente já está aí com 40 minutos de live. Eu vou pegar mais umas 2 perguntas aqui. E aí a gente já encerra, porque fica muito, muito longo. O pessoal começa a ficar entediado, né? E eu tenho que ir para a agência daqui a pouco, senão o pessoal lá vai me xingar. Previsão para o 491 de New South Wales reabrir. Tudo vai depender agora de como os estados vão se adaptar a essa... Tem estado que provavelmente vai falar, eu não vou convidar ninguém até outubro, né? Eu vou esperar o budget, eu não vou convidar ninguém, tenho minhas vagas, quero usar minhas vagas da melhor forma e só vou convidar a partir do momento que a imigração realmente definir as vagas de imigração do ano fiscal. Tem outros estados que pode ter um approach diferente. Você fala, não, vamos começar a convidar aqui no mesmo ritmo que a gente estava convidando o ano fiscal passado, e aí, quando chegar outubro, a gente vê quantos a gente já convidou, quantas vagas a gente tem, e a gente adapta o programa a partir daí. Mas é difícil, a gente não tem nenhuma previsão, nenhum estado tem previsão, nenhum agente de imigração tem previsão, pode ter certeza disso. Qualquer pessoa que fala qualquer coisa vai estar dando um grande chute, né? E todo mundo tem direito de dar o seu próprio chute, sua própria opinião, tá bom? Depois que acabar o Graduate Visa, qual visto pode aplicar para esperar o convite do 491? É uma pergunta complicada, né? Porque acabou o seu Graduate Visa, você está esperando o convite do 491, você precisa de algum outro visto, né? Depende muito do caso de cada um. Se a pessoa já tem uma experiência, a gente pode ver com a empresa de fazer um processo de sponsor. Se não, a gente tem que pensar em alguma outra alternativa, um student visa que seja, ou então até mesmo, dependendo da situação, até mesmo esperar o convite fora da Austrália, né? É muito difícil de fazer qualquer previsão, né? Seria que ver caso a caso realmente. Tomás, se vale a pena pagar o Fast Track do VetaSes? Depende, né? Eu acho que hoje eu não veria muita vantagem do Fast Track, a não ser que chegar em comecinho de agosto os estados já começarem a emitir convites, né, adaptados para o programa de imigração do ano anterior. Assim, se você tem $660 ali para usar, né, usa o dinheiro para fazer o Fast Track, você vai ter a notícia rápida, né, e principalmente quem tem ansioso, uma ótima Fast Track resolve rápido, mas é difícil de fazer qualquer previsão, porque a gente não sabe qual estado vai começar em agosto, qual estado vai começar em julho, qual estado vai começar em outubro, né? O programa de imigração cada estado tem sua própria... totalmente soberano para definir suas vagas de imigração e como vai fazer o seu próprio programa. Se o Graduate Visa pode ser para diploma, né? Depende da ocupação, depende
da estratégia pode ser para diploma, sim. É a única coisa que o Graduate Visa, para quem faz vocational courses, né, o máximo de Graduate Visa é 18 meses, né, porque você não pode ir pelo Post-Study Stream, você tem que ir pelo Graduate Work Stream. Graduate Work Stream só são 18 meses, e não dá direito àquele ano extra de área regional que o governo tinha anunciado. Bom, eu falei que faria 2 perguntas, respondi um pouco mais, a Ju tá me ajudando aí que nem uma louca, respondendo todo mundo. Algumas perguntas estão fugindo um pouquinho do tema, então eu não vou focar muito nelas. Então é isso, gente. Depois, se vocês continuarem lá no Instagram, mandarem suas perguntas pra gente, na medida do possível a gente vai respondendo também, tá bom? Queria agradecer a todo mundo pela participação. Pessoal do Brasil, obrigado por ficar acordado até às 10h13 da noite da quinta-feira, né? Todo mundo vai trabalhar amanhã, apesar que 10h13 da noite no Brasil ainda é cedo, né? Aqui na Austrália a gente já tá todo mundo morrendo de sono, não sei porquê. Eu pelo menos sou assim, ou eu fiquei muito velho quando eu vim pra cá, ou então é o país que apaga a luz mais cedo e a gente acaba ficando com sono. Então, obrigado a todo mundo aí, pessoal da Austrália. Tenham uma boa sexta-feira e curtam muito o fim de semana. E um abraço a todos, a gente está à disposição. Tchau, tchau.